salve família Charlie Brown! A gente estava um pouco sumida, né? Mas voltamos. Sim, estamos de volta! E hoje a gente vai contar a história do dia que o Chorão chamou a gente para contar que os caras iam sair da banda, né? O Marcão, o Pelado e o Champignon. Na verdade, assim, a gente já estava com um pressentimento há um tempo atrás, né? A gente depois até vai contar um vídeo mais detalhado sobre essa questão do pressentimento, tal. Mas hoje a gente vai contar como é que foi a nossa reação quando realmente a gente teve aquela convicção, aquela certeza do que aconteceu. Que né? saiu no site, ó, realmente eles saíram da banda, né? Afirmou o que realmente aconteceu. Aquele momento triste do nosso E a gente ficou super triste, né? Eles colocaram um comunicado no site oficial do Charlie Brown Jr., falando que os caras iam sair da banda e tudo mais. Só que coincidiu de ser perto do aniversário do Chorão, né? Sim. Se eu não me engano, foi tipo 2 dias antes do aniversário do Chorão. Foi super próximo e foi bem aquele aniversário que, igual é quando a gente mostrou pra vocês, que a gente deu o presente da água benta, que é pro Chorão, que ele, na verdade, chamou um pessoal pra ir pra pista, ele contratou um ônibus e levou os fãs mais próximos, tanto de São Paulo quanto de alguns lugares, né? Isso, ele aproveitou que era o aniversário dele, né? E chamou a gente, os fãs próximos, para comemorar o aniversário dele na pista, né, e contar, né, a versão dele, o que tinha acontecido. Ele quis ter o respeito de contar pra gente primeiro. Sim. Inclusive deu a maior polêmica, né, porque muita gente pegou mal, achou que o Chorão tava querendo comprar os fãs, né, porque automaticamente rolou aquela segregação, né. Queriam que, achando que o Chorão age, dessa forma as pessoas vão ficar do meu lado e vão seguir comigo para sempre. Mas não foi isso que aconteceu. Porque assim, eles estavam muito magoados, né? Os caras estavam muito magoados com o Chorão e o Chorão estava magoado com os caras. Então, os fãs acabaram tomando esse partido também, né? Sim. Então, muita gente achou que o Chorão estava chamando a gente lá para comprar gente e a gente poder ficar do lado dele. Mas eu não vi muito dessa forma. Né? Na verdade, ele queria que a gente realmente ficasse do lado dele, né? Sim. Na real, óbvio. Mas assim, ele meio que deixou a gente livre se a gente quisesse também ver os projetos, né? Eu acho que ele quis, na verdade, contar pra gente a versão dele, entendeu? Mas em nenhum momento ele falou pra gente, não quero que vocês fiquem do lado dos caras, não quero que vocês falem com eles, nunca falou isso. Até porque assim, igual a gente estava conversando, né? Que tem várias versões de um mesmo fato. Então tem a verdade, tem a versão do Chorão, a versão dos tem a versão dos caras e a versão que a gente escuta. E cada um, a gente absorveu aquilo e a gente tem a nossa verdade, mas, né, cada um tem a sua verdade. Mas enfim, ele acabou alugando um ônibus, né, para levar a gente, inclusive vieram outros fãs de outros estados, e a gente se encontrou num ponto de São Paulo, inclusive o filho do Chorão estava no ônibus junto com a gente aproveitou, como ele era de São Paulo também, para ir para Santos também no aniversário dele, né. E chegando lá, né, a gente até levou uma cesta, né, para o Chorão, que a gente até contou a história da água benta, quem não viu tá aí no canal. Aproveita e dá uma olhada lá, curte, comenta, vê o que você achou dessa história, depois conta pra gente. E aí a gente levou essa cesta pra ele, tinha um monte de presente, né, inclusive a famosa água benta. E aí ele contou, né, pra gente a versão dele. Na verdade, assim que a gente chegou, todo mundo já começou a cantar parabéns, a bater palma, aquela coisa toda. Aí ele já começou meio que falar nisso. A gente até tem um vídeo de uma pessoa que gravou, enfim. E aparece até eu e a Camila no final chorando. Porque o que acontece? Nesse dia, o Chorão apresentou os caras novos da banda, né, que era o Heitor, o Pinguim, o Thiago, que tinha voltado pra banda, né, e teve o primeiro show da nova formação, foi ali. A gente tem até algumas cenas, mas infelizmente a gente não pode disponibilizar, porque a pessoa que gravou não autorizou, ela não quer que divulgue isso. Enfim, né, então a gente respeita. E aí, nesse dia, teve esse show, né, da nova formação e tudo mais, só que a gente não tava assim. Teve também uma outra coisa nesse dia, que até quando a gente soube que tinha gente que gravou esse dia, né, inteiro, o Chorão, a gente tinha um vídeo que a gente perdeu, a gente tá arrasada com isso até hoje, né, que o Chorão, ele, na hora de cantar o parabéns, ele pegou o primeiro pedaço de bolo e ele cortou no meio. Aí ele falou assim, esse primeiro pedaço de bolo vai dar pra essa duplinha cabulosa. Foi, na hora de cantar o parabéns ele deu o primeiro pedaço pra gente. E foi legal também, porque ele tinha comprado um bolo enorme da Brunella. E aí a gente pegou esse bolo, ele tava na pista conversando com algumas pessoas, a gente pegou o bolo e saiu cantando parabéns. E aí eu lembro que ele pegou o bolo da nossa mão e ele começou a andar de skate na pista. E a gente morrendo de medo do bolo cair. Aí, assim, imagina se ele derruba o bolo.
E ele andava, assim, um bolo enorme, ele andando. A gente tem até uma foto que a gente pode colocar aqui. Mas não caiu o bolo, deu tudo certo. Comemos aquele bolo delicioso da Brunella. Então, assim, foi um dia que ao mesmo tempo foi muito legal, porque, pô, a gente tava comemorando o aniversário do nosso ídolo com ele, né? Era um dia triste, porque a gente se sentia meio que traindo os caras, né? Porque o Charlie Brown pra gente não é só o chorão, né? Apesar de a gente estar feliz por um lado, que foi um dia super gostoso, na presença de pessoas próximas, fãs, amigos dele e tal, a gente também estava muito triste. E o que a gente fez? A gente falou assim, não vamos embora de Santos, vamos convencer a nossa cabeça louca, né? A Tati tá muito apressada, vamos chegar lá, Tati. Então, porque na verdade o que aconteceu? Foi um dia tenso, porque a gente não aceitava isso, entendeu? A gente se sentia meio que traindo os caras, então assim, tinha umas pessoas que estavam ali que estavam um pouco deslumbradas, porque elas não tinham tanto contato ainda com o Chorão e tal, então pra elas chegaram lá, tipo, tá tudo certo, ok, entraram novas pessoas, não tô nem aí. E aceitaram uma boa. Não, mesmo não aceitando, tá, né? Algumas pessoas não tinha aceitaram. Muita gente que tava nem aí. Mas... Que tava ali curtindo e foda-se, tipo, entraram uns caras novos lá e tá tudo certo. E a gente achava aquilo um absurdo e a gente não era falsa, então a gente, tipo, demonstrou que a gente não estava feliz com aquilo. Tanto que no show, hoje até, tipo, parando pra pensar e tal, eu acho que eu teria agido de uma maneira diferente com a maturidade que eu tenho hoje. Mas eu lembro que a gente ficou virando de costas quando ele tava apresentando os caras e tudo mais, porque pra gente o Charlie Brown era o Chorão, o Marcão, o Champião e o Pelado, e a gente tinha certeza que a gente ia fazer eles voltar. A gente causou bastante, né? Inclusive a gente causou no ônibus, o ônibus inteiro, xingando, falando um monte de coisa que não cabe nem falar aqui, porque olhando até tem uma vergonha alheia. E eu lembro que o Chorão ficou muito bravo com a gente, porque a gente não aceitava de primeira e tal, e ele queria que a gente aceitasse, né? Mas resumindo, assim, né, tudo, né, rolou aí um estresse e tudo mais, mas ele tinha um show, né, para apresentar no DirecTV, se eu não me engano, que nem existe mais, uma semana depois, que se eu não me engano caiu num sábado o aniversário dele, né? Não lembro, eu acho que foi no final de semana. E aí no outro final de semana, no sábado, seria o primeiro show que ele apresentaria sem os caras do Charlie Brown. E ele tava muito nervoso, porque era um show que ele não ia poder cancelar, por conta de contrato, né? E ele tava com muito medo de como a galera ia reagir, né? Ele ficou com medo de chegar lá e todo mundo começar a vaiar, e tipo, não ser um show legal, enfim, ele tava com muito medo disso. Então ele queria muito que a gente fosse, porque ele sabia o quanto que a gente gostava dele, o quanto que a gente era fã e o quanto que a gente também influenciava um pouco, né? E a gente, no começo, a gente não tava querendo ir. A gente falou várias vezes pra ele que a gente não ia, que a gente não conseguia, porque assim, a magia que a gente sentia vendo os quatro ali era muito grande, a gente gostava muito daquela formação do Charlie Brown. Não, mas tudo bem, a gente sempre foi chorãozete, chorão, mas a gente também gostava dos caras. Os caras estavam ali, tipo, foi por causa deles também que tudo aconteceu então, aqui, assim, né? Leva um tempo pra gente aceitar isso, né? Então não é uma coisa, tá, mudou, tá bom. Não, a gente gostava dos caras também e a gente queria que eles voltassem, a gente não tava se conformando. Por que eles saíram? Vamos fazer eles voltarem. Né? E aí o Chorão, tipo, implorou, falou, meu, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir sem vocês lá, pelo amor de Deus, eu estou pedindo pra vocês irem. Ele pediu muito pra gente. E aí, gente. pelo amor de Deus, né? Até parece que a gente não ouviu um pedido do Chorão. Né? A gente foi um pouco triste, mas acabou indo. É porque a gente passou, na verdade, por cima dos nossos sentimentos, porque a gente ficou com pena dele. Porque a gente falou, pô, e assim, ele tava sofrendo várias retaliações na época, vários fãs que ficaram contra, do lado dos caras, xingava ele e tudo mais. Quem viveu aquela época sabe o quanto foi tenso. Então a gente falou, pô, a gente ganhou ele, a gente vai ficar do lado dele. Só que até então, na nossa cabeça, a gente ia conseguir. A gente falou, não, beleza, vamos falar pro Chorão que a gente vai. Só que na nossa cabeça a gente ia convencer os caras de voltarem pro Charlie Brown e ia ter o show dos caras. A gente, tipo, era inocente naquela época, né? E aí, tipo assim, vamos ficar, não vamos voltar. Foi. Porque vamos o voltar ônibus... pra São Paulo. Não vamos voltar para o São Paulo, vamos ficar em Santos. Ah, mas vocês são loucas, foi uma roubada. Foi uma roubada, porque ficamos nós duas e mais 3 amigas nossas que a gente já comentou sobre elas, que sempre estavam indo com a gente, né? Só que assim, a gente não tinha um real no bolso. Não tinha dinheiro nem pra dormir em lugar nenhum, não tinha dinheiro pra comer, não tinha dinheiro pra nada. A gente ficou na roubada, então a gente ficou a madrugada inteira andando e a gente tinha uma amiga nossa que morava em Santos, que a gente até ligou pra ela ficou com a gente. Sim. E a nossa ideia, na verdade, era ir na casa deles e conversar com eles, entender o que estava acontecendo e tentar convencer eles de voltar pro Charlie Brown. Tanto que eu lembro que lá na pista a gente falou pro Chorão, Chorão, mas se eles quiserem voltar, você deixa? Aí ele falou assim, eu deixo, mas eles não vão querer voltar. Ele falou assim, não fui eu que tirei eles da banda, foi eles que quiseram sair.
Então ficou Então, aquela ficou cada aquela coisa, porque o Chorão achava que os caras tinham abandonado ele, os caras achavam que o Chorão era cuzão, enfim, né? E aí eu lembro que a gente chegou aí na casa do Pelado primeiro. mas ele não tava, não foi? Tava. Aí do Marcão, Marcão, eu acho que a gente não lembra. eu acho que a gente não chegou aí porque a gente teve alguma informação que ele não estava em Santos, alguma coisa assim. A gente não chegou aí, a gente acabou indo no prédio que o Champignon morava. Foi. E eu lembro que foi muito engraçado, porque assim, a gente tava o dia inteiro fora na rua, né, tal, não sei o quê. A gente tomou banho ainda no carro. A gente tomou banho na guarita do porteiro do prédio. Foi muito engraçado. Porque eu imaginei, a gente ficou a madrugada inteira sem tomar banho, andando. Aí eu lembro que a gente conheceu uma senhorinha que morava no mesmo prédio do Champignon. E aí ela deixou a gente entrar, e aí o porteiro deixou a gente tomar banho lá embaixo. A gente tomou banho. Uma firmeza. E aí eu lembro que a gente entrei pro Champignon e ele falou, não, vou descer. E nessa época tinha acabado de nascer a filha dele, a Luísa. Eu lembro que ele até levou ela lá embaixo pra gente conhecer, ela era recém-nascida. Ela era bem pequenininha. E aí eu lembro que nesse dia a gente ficou, acho que umas 3 horas conversando com ele, né? Ficamos. E a gente ficou assim, impressionada de ver o quanto que ele tinha emagrecido. Ele tava bem triste, assim, dava pra ver na fisionomia que ele tava bem chateado, né? E eu lembro que ele abriu o coração pra gente esse dia. Sim, né? Ele falou bastante coisa, falou a versão dele, né? E ele tava muito magoado. Hoje a gente tem maturidade de entender isso, né? Só que naquela época a gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje. Então, assim, ele falou um monte de coisa e tal, abriu o coração. E aí eu lembro que no fim, ele virou pra gente e falou assim, mas ou tá do lado da gente ou tá do lado do Chorão. Porque pra mim quem tá do lado de filha da puta é filha da puta igual. Aí a gente comeu puto. E aí a gente comeu puto, porque mesmo a gente deixa eu falar, né? Aí a gente falou, não é assim, a gente vai ficar do lado de todos. Mas ali a gente viu que não ia rolar deles voltarem, a gente viu o quanto que era grave a briga deles, a dimensão do que estava acontecendo. Era muito maior do que uma simples discussão entre amigos, né? Tinha muita coisa por trás ali que... E a gente viu, assim, o quanto que estava de mágoa ali, né? Então a gente sabia que ele não ia voltar, que os caras não iam voltar e tal, a gente viu ali que uma mágoa que já era. Eu vou até ver se a gente colocar também aqui a foto, não sei, a gente perdeu muito material, mas se tiver a foto desse dia com o Champignon eu vou... Mas eu lembro que o Champignon foi bem legal esse dia, ele abriu o coração, acho que foi até uma forma dele desabafar. Só que a gente era muito inocente nessa época. E o que aconteceu? Eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas que era muito próxima do Chorão. E ela marcou de encontrar a gente no dia seguinte, porque ela sabia que a gente ia atrás dos caras. E eu acho que talvez ela tenha feito isso até pra saber, né? Qual que tinha sido, que tinha acontecido e tal. E aí a gente acabou contando tudo da nossa conversa com ele. Mas na inocência. Mas a gente contou super na inocência, sabe? E aí eu acho que acabou chegando no ouvido dele também, e ele não gostou, com razão, né? Só que, como a gente falou, ele falou que não queria que ficasse do lado do Chorão do lado dele, só que ele sabia que a gente era muito Chorão, e que a gente tava do lado do Chorão. Só que mesmo assim a gente insistiu, porque na nossa cabeça a gente ia ficar do lado de todos. Tanto que a gente continuou indo no show do... na verdade eu parei de colar, né, meio que nessa época, depois a gente vai falar os motivos e tal, mas... e aí as meninas continuaram indo, né, Cá? Foi. A gente chegou aí nesse primeiro show, né, que teve o Chorão, tá? Depois a Tati com a formação nova, né? Aí a Tati acabou dando uma afastada, mas eu e as meninas a gente continuou indo. Então a gente continuou indo no shows do Chorão, a gente continuou indo nos shows do Marcão, que na época ele montou o TH6. O Pelado não montou banda nenhuma, né? Ele tinha uma balada no Santos chamada Caruna, que a gente ia bastante, sempre que dava. Só que o Champignon, ele na época montou o Revolucionários, né? Foi. A gente continuou indo, só que o Champignon não me recebia bem. Aí depois eu acho que é uma história para outro vídeo, né? Mas eu acho também, hoje parando para analisar, que também, que na cabeça dele, eu acho que também por essa questão que rolou, ele achava que eu tava indo lá para levar informação pro Chorão. Então ele falava isso pra mim, que eu era lá de trás, que eu tava lá só pra passar informação pro Chorão, e ele meio que me tratava mal, sabe? E aí eu comecei a ficar meio puta. Porque eu falei, eu tô aqui, sabe, prestigiando o show dele e tudo mais, e ele fica me tratando mal. Aí eu acabei meio que nesse, né, vai e vem, assim, o Chorão desabafando, né, e os caras brigando, e eu acabei meio que tomando as dores do Chorão. Acabei brigando com ele e tal, né? Então a gente nunca teve uma relação tão boa e deu uma piorada. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Então eu meio que me afastei dele, continuei indo nos shows do Marcão, continuei acompanhando o Pelado, né? E os shows do Chorão, né? Que com o tempo a gente foi conhecendo os caras novos da banda, hoje a gente gosta deles, a gente fala com eles até hoje, né? O Pinguim sempre muito firmeza com a gente. Nossa, o Pinguim é sensacional, não tem o que falar do Pinguim, assim,
uma pessoa O maravilhosa. também. A gente gosta muito deles, né? O Thiago, a gente fez as pazes, a gente pode contar isso no outro vídeo. Foi o Chorão, graças ao Chorão. Essa a gente pode contar no outro vídeo. Porque a gente não gostava do Thiago. Aí o Chorão fez a gente gostar do Thiago, mas isso é um assunto para outro vídeo. E essa foi a história, né? Foi isso, assim, a gente sofreu, né, resumidamente, assim, lógico, né, porque a gente sempre falava, pô, o Charlie Brown não pode acabar, o Charlie Brown nunca vai acabar. Então, pra gente, tinha acabado, mas assim, acabou porque o Chorão sempre foi o frontman, ele que levava aquilo pra frente, tudo, né? E com o tempo, assim, a Tati meio que deu uma afastada nessa época, né, mas a gente acabou acostumando com os caras novos, com o Chorão. Lógico que não era a mesma coisa, né, porque a gente queria os caras novamente lá, mas a gente acabou acostumando com isso, né. Depois eu voltei a colar depois de um tempo, quando eu voltei em show, já não era nem mais Pinguim, acho que era o Graveto, já que tava na bateria. Mas eu acho também que uma coisa que foi mais pesado também é por causa disso, pelo clima que ficou, porque eles tinham muita mágoa um do outro, então a gente ia, sei lá, encontrava o Pelado ele metia o pau no Chorão, o Marcão nem tanto, mas o Champion não falava, né, aquela coisa, e o Chorão, né, falava também, porque ele ficava chateado com as coisas que ele ouvia, e a gente via vários fãs também, rolou aquela guerra de um defender os caras, e aí a gente também começou a brigar com os fãs por causa disso. Isso é uma coisa que deu uma segregada boa, assim, porque tinha alguns fãs que gostavam de todos também, mas eram mais, sei lá, do lado do Marcão, do Champignon, entendeu? Então naturalmente acabou segregando. Mas assim, uma coisa que é importante falar, o Chorão nunca pediu pra gente não ir nos shows da gente parar de falar com o Marcão, ele nunca falou isso, sabe? A gente viu que ele tinha um ciúme interno. Sim, mas ele não falava nada, entendeu? Tipo, a única pessoa que realmente falou pra gente que não queria que a gente falasse com o Chorão era o Champion. E eu acho que como ficou muito estremecida essa relação deles, eu acho que isso acabou levando pra frente também. Por mais que eles voltaram com a banda, eu acho que não foi a mesma coisa que era antes, acredito. E assim... Teve uma mágoa que, assim, talvez não foi totalmente curada, entendeu? Porque eu acho que é aquela coisa, né? Igual amizade, qualquer coisa, depois que quebra... É difícil consertar, né? É difícil, né? Então, por exemplo, eu e a Tati, a gente ficou um tempo sem se falar, mas é diferente. Porque a gente não magoou a outra, a gente não fez uma coisa grave com a outra, né? Então, mas eu acho que quando você faz uma coisa assim... Também uma briga, né, feia, assim, o deles acabou envolvendo outras coisas, empresário, aquilo, então... Aquela coisa que todo mundo sabe, né? Então, mas assim, ao mesmo tempo, foi uma época que eu me aproximei muito do Chorão. Né, que até então a minha relação com ele era tipo ídolo e fã, eu encontrava ele nos shows, ele sabia quem a gente era, ele dava atenção e tudo mais. Só que nessa época foi a época que eu fiquei mais próxima, porque ele chamava a gente pra ir pra Santos, às vezes ele me ligava pra desabafar, chamava a gente pra ir pra pista, pra conversar com ele, né? Então assim, foi uma época que eu fiquei bem próxima dele, então teve o lado bom e o lado ruim, né? E foi isso, gente. Né? Foi isso, e essa é a história desse momento triste, assim, a gente fala que foi triste porque a gente sempre via muito a primeira formação, assim, né? O Thiago saiu no começo, mas foi diferente, né? Continuou o resto dos caras, estava começando. E quando você gosta de uma banda, você gosta de todos, né? A banda não é só o vocalista, só o guitarrista, a banda é a formação inteira, então a gente sente, né? Quando sai alguém, é natural. Né, e junta um monte de coisa e foi mais ou menos isso. A gente queria contar pra vocês como foi mais ou menos que a gente se sentiu nesse dia aí na pista. Tem vários detalhes aqui que se a gente ficar contando, a gente vai ficar até amanhã. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, né? Então, inclusive assim, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá aquele like, comenta. A gente tem o canal, né, no Instagram também, vocês podem... Uma página. Tem um e-mail, então assim... Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, vocês podem mandar pra gente. Manda um direct lá pra gente e manda sua história aí também se tiver, que a gente sempre quer agregar isso também. A gente tá sempre postando lá no Instagram histórias da galera também, né? Do ponto de vista de outras pessoas que também eram muito fãs. Sim, a gente tá tendo um feedback bem legal, né? A gente sabe que a gente tinha que gravar com uma frequência maior, as pessoas, tem gente que vem cobrar, e aí meninas, cadê vídeo novo? Mas realmente naquela corrida a gente acaba não conseguindo, mas... É isso aí. Valeu! Valeu!